A paz de Cristo esteja com vocês, amados irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos ao Dia a Dia com o Evangelho, o nosso encontro matinal com a palavra que ilumina e transforma. Já se perguntou quem Jesus realmente é para você? A sua resposta é baseada no que os outros dizem, ou é fruto de uma experiência pessoal e profunda? Hoje, o Evangelho nos traz a pergunta mais importante de todas, a que define toda a nossa fé. Para começarmos, vamos elevar nossos corações em uma breve oração. Bondoso Deus, Pai de infinita misericórdia, agradecemos por mais um dia que se inicia e pela oportunidade de nos reunirmos em torno da Tua Palavra. Que o Espírito Santo nos guie, abra nossos entendimentos e corações para que possamos acolher a mensagem que tens para nós hoje. Que este momento nos fortaleça na fé e nos impulsione a viver o Teu amor em cada passo. Amém. Hoje, seremos nutridos pelas palavras do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 23. Uma passagem que nos fala sobre a confissão de Pedro, a fundação da igreja e o caminho de Jesus para a cruz. Tu és Pedro. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. E ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda, que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro, e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço. Porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que evangelho de reviravoltas e revelações profundas, meus irmãos. A passagem de Mateus 16 nos leva a um momento decisivo no ministério de Jesus. A cena começa com Jesus fazendo uma pesquisa de opinião: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? As respostas dos discípulos revelam que o povo o via como uma figura importante, mas não a mais importante. Ele era um profeta, um grande homem, um precursor, mas não o Messias. Então, Jesus faz a pergunta que realmente importa, a que exige uma resposta pessoal: E vós, quem dizeis que eu sou? É a pergunta que define a fé de cada um. E é Simão Pedro quem, inspirado pelo Espírito Santo, dá a resposta que se tornaria o fundamento da fé cristã: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa confissão não veio de um raciocínio humano, mas de uma revelação divina, como o próprio Jesus afirma: Não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai, que está nos céus. Por isso, a resposta de Pedro é tão digna de ser a base de algo maior. Em seguida, Jesus faz uma declaração solene a Pedro, que tem implicações para toda a história da igreja. Tu és Pedro. Jesus muda o nome de Simão para Pedro, Petrus, que significa pedra ou rocha, Petra. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja é construída sobre a confissão de fé de Pedro, de que Jesus é o Messias e o Filho de Deus vivo. As chaves do reino. As chaves são um símbolo de autoridade, e Jesus as confia a Pedro. O milagre e a alegria dessa revelação, no entanto, são rapidamente confrontados por uma reviravolta dramática. Jesus, agora que a sua identidade foi revelada, começa a ensinar sobre o seu verdadeiro caminho, o caminho do sofrimento, da morte e da ressurreição em Jerusalém.
Pedro, o mesmo que acabará de ser a pedra da igreja, não consegue aceitar essa ideia e tenta dissuadir Jesus. Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. A mentalidade de Pedro, e a nossa também, esperava um Messias glorioso e vitorioso, não um Messias sofredor. A resposta de Jesus a Pedro é duríssima: para trás de mim, Satanás. Essa repreensão mostra que a tentação de desviar Jesus do caminho da cruz, mesmo que vinda de um amigo, é uma tentação do mal. Jesus adverte Pedro que ele não está pensando nas coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. O caminho de Deus passa pela cruz, enquanto o caminho humano busca a glória e evita o sofrimento. Este evangelho nos convida a ter a nossa própria confissão de fé. Não basta saber o que os outros dizem sobre Jesus, precisamos ter a nossa própria revelação pessoal. Reconhecer que Jesus é a rocha da igreja. Nossa fé, baseada na confissão de que Jesus é o Cristo, nos une em uma comunidade inabalável. Aceitar o caminho da cruz. O discipulado de Jesus envolve sacrifício e sofrimento, e não apenas vitórias e glórias. Discernir a voz de Deus da voz humana. A sabedoria de Deus nem sempre é a sabedoria do mundo, e devemos estar atentos para não nos tornarmos obstáculos ao plano divino. Que a confissão de Pedro nos inspire a uma fé profunda e que a repreensão de Jesus nos ajude a abraçar o caminho da cruz com humildade e obediência. Que a mensagem de hoje, meus queridos, nos leve a uma confissão sincera de fé e nos dê a coragem de seguir Jesus, mesmo que o caminho da cruz pareça difícil. Lembre-se, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que o Senhor abençoe ricamente o seu dia, seus passos, sua família e todos os seus projetos. Se você foi tocado por esta reflexão e deseja continuar recebendo a palavra do Senhor diariamente, convido você a se inscrever no canal Dia a Dia com o Evangelho. Ative o sininho para não perder nenhuma das nossas meditações matinais e junte-se à nossa comunidade de fé. Sua presença é uma grande bênção para nós. Permaneçamos na paz de Cristo. Amém.